Jesus é a verdade absoluta. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que Jesus é a personificação da verdade. Dito de outra maneira, Jesus é a verdade incorporada. Jesus não somente dizia: o que eu falo é a verdade, significando eu sou verdadeiro. Ele disse: eu sou a verdade, que é a realidade ulterior. Essa revelação não é alguma coisa descoberta primariamente pela raça humana. Ao contrário, Deus se revela, Deus se apresenta na pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus. Por isso, nós cremos que foi uma revelação da parte de Deus e não uma descoberta primeiramente feita pela raça humana. Quando Jesus substancia sua declaração de que é a verdade nos versículos seguintes, ele primeiramente vai expandir essa declaração de que ele é verdade. Veja no versículo 7, quando ele nos diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o tendes visto. O que isso significa? Conhecer a Jesus é conhecer o Pai. Como os discípulos não têm captado perfeitamente a verdade a respeito de Jesus, e ele vai dizer na sequência: se vocês realmente me conhecessem, mas aquela situação não demoraria para mudar. Jesus passa a dizer: já agora vocês o conhecem. Provavelmente, isso indica que quando Jesus disse que podemos conhecer a Deus, ele vai além de qualquer coisa que os santos homens do passado normalmente reivindicavam. Jesus oferece àqueles que creem algo novo e notável na experiência religiosa: o verdadeiro conhecimento de Deus. Jesus faz mais uma consideração contundente em João 14, versículo 7. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. É bem provável que isto tenha sido algo estonteante para o mundo grego, para as pessoas que leram ou ouviram esse dito da parte de Jesus. O que ele chegou a dizer? Por causa de quê? Para os gregos, Deus era caracteristicamente o invisível. Não tinha como ver Deus. Ademais, para os judeus, de acordo com aquele artigo de fé, Deus era invisível. Logo, qualquer atribuição dessa natureza seria uma blasfêmia. E Jesus está reivindicando algo muitíssimo maior do que qualquer outra pessoa tivesse reivindicado anteriormente. Mesmo assim, parece que os discípulos não tinham captado essa verdade. Por isso que em 14:8, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com vocês durante todo esse tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É interessante que, embora os oponentes de Jesus compreendessem que Jesus se declarava igual a Deus, os discípulos não compreendiam isso. Talvez isso porque os oponentes não eram avessos a pensar coisas más contra Jesus. Uma reivindicação dele à divindade confirmaria nas mentes deles aquilo que eles estavam querendo acreditar, que Jesus não era uma pessoa boa. Porque uma pessoa boa e em sã consciência não ia dizer que era igual a Deus. E os
judeus estavam entendendo muito bem o que Jesus estava querendo dizer, ou estava dizendo. Já os discípulos de Jesus, porque eles amavam Jesus, eles não queriam atribuir nenhuma blasfêmia a Jesus. Tinha Jesus, sim, em grande estima, em alta estima, mas é preferível que a gente entenda de uma maneira diferente. Porque se ele está dizendo que é o Cristo, que é um ungido da parte de Deus, seria uma blasfêmia, porque até então, na própria lei diz que ninguém viu a Deus. Como é que ele vai se declarar como Deus? O amor era tão grande dos discípulos para com Jesus que eles não queriam atribuir nenhuma blasfêmia ao Mestre. Agora, a ressurreição transformou suas atitudes sobre isso, pois então ficaram sabendo que Jesus era verdadeiramente divino e que aquelas declarações não eram blasfêmias, mas gloriosamente verdadeiras. Uma coisa semelhante está acontecendo hoje. Em João 14, do 7 ao 10, portanto, Jesus se declara igual a Deus e está dizendo isso porque é mesmo igual a Deus. Quando vemos a Jesus, vemos a Deus. Aliás, em outra parte do Novo Testamento, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Essa reivindicação foi explicada mais claramente por João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Os três primeiros versículos de João empregam muitas declarações que anunciam que a palavra era o absoluto, porque o Logos de Deus se refere a Jesus. E Jesus, como palavra ou como Logos, era Deus. Estava com Deus, mas era Deus. Quando eu penso aqui nesse absoluto, o ser de Deus, a gente observa que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dela. Sem ela, nada do que existe teria existido ou teria sido feito. Estas são declarações a respeito do Deus absoluto. De modo que a gente tem nessas passagens bíblicas a clara convicção de que Jesus é a verdade absoluta, como eu disse logo no início, a verdade incorporada, ou ainda a personificação da verdade. E por tabela, por ser Deus, ele é a verdade absoluta. Eis aí a razão de nós fazermos esse vídeo para uma pequena reflexão.